tema que nós vamos discutir aqui agora é a avaliação clínica do doador vivo de rim. Esse é um tema bastante discutido na literatura internacional nos últimos anos, principalmente devido à falta de órgãos que se tem se observado, apesar da ampla captação de rins de doador falecido nos últimos anos em países de primeiro mundo. Apesar do Brasil ainda não ter adquirido um número adequado na captação de órgãos de doadores falecidos, nós temos próximo de 50% no Brasil o número de doadores vivos. E este é um tema muito importante, é uma avaliação bastante complexa e detalhada dos doadores de rim. Bom, nesse primeiro slide aqui, eu gostaria de mostrar o crescimento do número de transplantes nas principais instituições brasileiras de transplante de rim. Os números demonstram claramente que desde o seu primeiro transplante no Brasil, em 1965, o transplante de rim vem crescendo de forma expressiva. Esses são os dados do Hospital das Clínicas de São Paulo. A seguir nós podemos observar o Hospital do Rim, sendo hoje atualmente o maior centro de transplante do mundo em números absolutos, com próximo de 600 a 700 transplantes por ano, claramente um crescimento expressivo. E aqui, com os dados recentes da BTO de 2008, nós temos atualmente no Brasil 229 equipes cadastradas para a realização de transplante. Ativas são apenas 136 equipes efetivamente realizando o transplante renal. No ano passado foram realizados um total de 3.780 transplantes, sendo quase 50%, ou seja, 1.747 com doador vivo. Este número, até 2005, como podemos observar nesse slide, o número de doador vivo era superior ao número de doador falecido. No entanto, em 2006, houve a inversão desse número de doadores vivos com relação ao doador falecido. Então, apesar do crescimento expressivo do número de transplantes em todo o Brasil, a lista de espera, infelizmente, continua crescendo. Esses são os dados do Registro Brasileiro de Transplantes de 2008, mostrando que, apesar desse crescimento, a fila continua crescendo. Esses dados brasileiros se expressam em todo o mundo. Esses são os dados do Registro Americano de Transplante, mostrando claramente que, apesar também do crescimento do número de transplantes, existe um crescimento maior ainda da fila de espera. E esse gap aumenta anualmente. Eu trouxe aqui para a gente observar uns slides da Organização Nacional de Transplantes Espanhóis. É um país onde a captação de órgãos com doador falecido é um modelo internacional. Com isso, eu trouxe aqui os dados mais recentes até 2007, mostrando que, desde a criação da ONT, o número de transplantes na Espanha vem também crescendo de forma expressiva. O número de captação com doador falecido são modelo para todo mundo. Eles conseguem atingir próximo de 35 captações por milhão de habitantes, às custas de uma ampliação desses pacientes, ou seja, eles atualmente utilizam doadores acima de 45 anos, na sua grande maioria dos doadores falecidos, e a causa de morte desses doadores, que era no passado trauma por tráfico, colisão, entre outras coisas, tem se tornado uma minoria, e atualmente o AVC hemorrágico é a principal causa de morte cerebral nos doadores falecidos na Espanha. Aqui, para a gente comparar a Espanha com outros países do primeiro mundo, entre eles Estados Unidos, Canadá, Austrália, Grécia, França, ou seja, a Espanha realmente é um modelo na captação de órgãos e no número de transplantes com doador falecido, 44,9 no último relatório. Bom, eles, apesar do número absoluto e do número relativo na captação de órgãos com doador falecido, eles notaram que a fila necessitava de mais órgãos. Então, eles ampliaram essa captação com os doadores com coração parado. Mesmo assim, o número de pacientes em lista de espera na Espanha crescia. A seguir, nós mostramos nesse slide aqui que, em 2005, eles elaboraram um programa de desenvolvimento do transplante com doador vivo, pela necessidade de órgãos. Ou seja, eles tinham menos de 5% dos transplantes realizados na Espanha
provenientes de doadores vivos. Apesar da ampla capacidade de captar órgãos, a Espanha se viu na necessidade de ampliar esse número. E com o projeto com doador vivo, eles conseguiram, claramente nesses slides, desenvolver um programa com doador vivo. Bom, essa é a grande pergunta. Existe uma justificativa em usar doador vivo em transplante de rim? Ou seja, o transplante de rim é realmente, com doador vivo, realmente necessário? Para que essa resposta seja respondida, nós temos que partir de alguns princípios éticos. O principal dele se baseia na ausência de coerção ou compensação monetária, autonomia da pessoa que toma a decisão, informação e beneficência. Ou seja, a pessoa que irá realizar a nefrectomia para a doação de órgãos deve estar provida de informação suficiente para que ela tenha a autonomia de tomar a sua decisão, sem qualquer coerção ou compensação monetária, a benefício de um outro paciente. No Brasil, existem dois tipos de doadores vivos: os doadores vivos relacionados ou aparentados e os doadores vivos não aparentados ou não relacionados. Os doadores vivos aparentados são aqueles até 4º grau de relacionamento. E os não aparentados, o cônjuge ou acima de 4º grau de relacionamento, ou nenhum relacionamento, como amigos. Já nos países de primeiro mundo, existem outras formas de transplante com doador vivo. O primeiro deles que eu gostaria de trazer aqui é o doador altruísta, ou doador não direto. É aquele tipo de doador em que ele comparece a um serviço de transplante e oferece o seu rim para qualquer pessoa, sem mesmo conhecê-lo. O segundo tipo é o chamado doador pareado, ou seja, um paciente possui um doador, no entanto, eles não são compatíveis. E um outro par de doador e receptor também não são compatíveis. Eles conseguem trocar os doadores e assim realizar o transplante. E a última forma de transplante com doador vivo, já realizado também nos Estados Unidos, é a troca de doador vivo com doador falecido. Ou seja, o paciente possui um doador, no entanto, eles não são compatíveis. Ele oferece que o seu doador ofereça o rim para o primeiro da fila e o primeiro órgão de doador falecido compatível com este paciente será sua prioridade, ou seja, ele terá acesso ao primeiro rim. Quais são as vantagens e desvantagens de um doador vivo? Com relação às vantagens, nós já podemos notar claramente na literatura, como vamos observar a seguir, a melhor sobrevida do enxerto e do paciente e o transplante preemptivo, que num país como o Brasil, onde a fila de espera é próximo de 4 anos, nós, com doador vivo, nós conseguimos estabelecer a data exata desse transplante. E o transplante preemptivo também oferece vantagens para o receptor. E quais são as desvantagens? O custo de um doador vivo é muito superior ao custo de um doador falecido, quando teremos apenas um único órgão extraído e esta pessoa será retirada da sua atividade laboral para internação e tempo de permanência intra-hospitalar. Existe ainda, como desvantagem, os riscos de uma cirurgia, apesar de pequeno, nós vamos descrever nos slides à frente, os riscos da cirurgia da nefrectomia para doação. Infelizmente, num país onde as diferenças sociais são intensas, nós devemos ficar atento para o mercado negro do transplante de órgãos. Bom, nesse primeiro slide eu gostaria de trazer para vocês aqui um trabalho clássico publicado no New England, onde ele mostra que o doador vivo, seja ele qualquer que seja o tipo de doador, relacionado ou não relacionado, HLA idêntico ou não, um benefício na sobrevida do enxerto quando comparado com o transplante com doador falecido. A seguir, também um outro trabalho demonstrando claramente o benefício do doador vivo quando comparado com o doador falecido sem critério expandido. Aqui, o benefício do transplante preemptivo, ou seja, a realização do transplante antes que o paciente inicie o programa de hemodiálise. Quando o paciente recebe um órgão antes mesmo de iniciar a hemodiálise, é claramente superior ao paciente que já iniciou a diálise, seja ele de 0 a 6 meses, de 6 meses a 12 meses,
Ou seja, o ideal é que o paciente realize o transplante antes mesmo de iniciar no programa de hemodiálise. Aqui demonstrando o tempo de transplantes livre de rejeição nos pacientes que fizeram o transplante antes mesmo de iniciar o programa de hemodiálise, mostrando o benefício, mais uma vez, do transplante preemptivo. Esse slide comprovando, mais uma vez, no trabalho do Jasny, a sobrevida do paciente livre de qualquer intercorrência dos pacientes que realizaram a hemodiálise até 6 meses, quando comparado acima de 24 meses. Demonstrado claramente o benefício do transplante com doador vivo, nós temos que pensar agora no paciente que realizará a nefrectomia para a doação. O primeiro pensamento que nós temos que ter em mente é não causar nenhum dano a esse doador, ou o menor que seja. Para que isso seja bem esclarecido ao paciente, nós temos que ter esses números em mente. Apesar do risco ser bastante pequeno, ele existe. Aqui eu trago um trabalho também bastante discutido em congressos, um trabalho que foi publicado no Jasny de 2005, onde foram observados os 3 tipos de nefrectomia, seja ela aberta, a nefrectomia laparoscópica com a ajuda da mão, ou chamada hand assisted, e a não hand assisted, também laparoscópica. Nós podemos observar aqui um grande número de pacientes observados na nefrectomia aberta, com mais de 5.000 pacientes observando, que a mortalidade nesse grupo foi de 0, ou seja, nenhum paciente faleceu. No entanto, tivemos 0,4% de reabordagem cirúrgica, 0,6% de readmissão e 0,3% complicações não operatórias e 0,02% de TVP ou TEP, sangramento de 0,1%. Ou seja, existe um risco. Por menor que seja, menor que 1% em todas as condições, ele existe. Já na cirurgia laparoscópica, seja ela hand assisted ou não hand assisted, nós notamos que os riscos são um pouco mais elevados do que a nefrectomia aberta, apesar de também serem muito pequenos. Mas chama a atenção aqui o número da mortalidade, ou seja, 0,04 ou 0,07 é inadmissível num programa de transplante com doador vivo. Seja que morra 1 em 10.000, esse número tem que ser inadmissível. No entanto, ele existe e temos que estar sempre atento para esses números. Esse é um trabalho antigo, de 97, de um grupo sueco, onde eles conseguiram publicar a realização de nefrectomia para doação dava uma sobrevida maior a uma população. Mas ele foi bastante discutido e questionado porque esse grupo controle dos doadores são pacientes da população geral e não pacientes saudáveis como são os doadores. Aqui, apenas para ilustração, nós trazemos atualmente aqui como é feita a nefrectomia laparoscópica. Esse aqui é uma paciente do sexo feminino, 47 anos, que realizou uma nefrectomia laparoscópica não hand assisted para a sua irmã. Aqui são os pontos marcados no abdômen da paciente, onde serão realizados a incisão para a colocação dos trocáteres e embaixo um fanestil para a retirada do rim. Aqui a inserção da câmera, em seguida dos trocáteres, e aqui os cirurgiões realizando a cirurgia em si através do monitor. Aqui vamos observar o momento da retirada do rim, ou seja, o cirurgião coloca a mão lá na fossa, na loja renal, onde ele ali retira o rim para ser perfundido agora e colocado no receptor. Bom, essa é a cicatriz que se obtém. Esse é um grande benefício da cirurgia. Em mãos treinadas, essa cirurgia oferece menos dor, menos tempo de internação e esteticamente muito mais adequada do que a nefrectomia aberta subcostal ou mesmo incisão lombar. Bom, este aqui é o par dos primeiros transplantes de rim no Brasil com doador vivo. Esse transplante foi realizado no Hospital das Clínicas em 1965 pela equipe do Dr. Emil Sabaga, que aqui se encontra presente, ao lado do Dr. Estevam, que também se encontra em atividade até hoje. E aqui são os dois ex-chefes do transplante renal do Hospital das Clínicas, Dr. Emil à direita e Dr. Estevam à esquerda. Bom,
depois de notar os benefícios e os riscos do transplante com doador vivo, vamos trazer aqui como é feito o estudo com doador vivo, os princípios básicos da doação. Para que isso aconteça, nós, antes de qualquer coisa, fazemos uma avaliação física deste doador, avaliamos o risco da nefrectomia, consideramos um tratamento alternativo ao transplante, ou seja, muitos pacientes não têm como transplante a principal opção terapêutica. E o principal de todos, que eu gosto sempre de tentar elucidar enquanto eu estou estudando o doador, é elucidar a motivação que esse doente está se apresentando para a doação. Isso é muito importante, para que evitemos o possível comércio de órgãos. Entendemos identificar por que realmente esse paciente está se apresentando para a realização da nefrectomia para a doação. Nós, nefrologistas que fazemos o uso do doador vivo, temos que ter sempre ao lado esse trabalho publicado, chamado Fórum de Amsterdã em 2005, que seria talvez a bíblia dos estudantes de doadores vivos de transplante. É um fórum onde um grupo de especialistas se reuniram em Amsterdã para citar quais são os guidelines para a realização do estudo do doador. Bom, aqui não é para que a gente possa ler cada ponto, mas é só para que sabemos que cada ponto, cada avaliação está muito bem discutida em cada ponto. Bom, então como é feita na prática, num serviço com um volume maior de doadores vivos, o estudo do doador vivo? Nós realizamos uma triagem do doador vivo. Esse primeiro ambulatório, nós pedimos sempre que esse candidato à doação compareça com a tipagem sanguínea ABO. Isto vai seguir os princípios básicos da transfusão sanguínea. Já na triagem, nós fazemos a identificação desse paciente como sexo, idade, cor, profissão, relação com o receptor, sendo ele aparentado ou não aparentado. Com relação à idade, eu gostaria de trazer aqui que nós utilizamos como idade mínima para a doação 25 anos. Este número foi estipulado aleatoriamente, não existe nenhum trabalho publicado dizendo que 25 anos é a idade mínima para a doação. No entanto, a lei diz que acima de 18 anos, esse paciente pode se tornar um doador. Ou seja, esse número mínimo de 25 anos não tem que ser seguido à risca. Em casos específicos, abaixo dessa idade, nós levamos o caso para uma reunião para discutir se existe realmente risco e benefício do receptor de receber um órgão no paciente jovem. Com relação à idade máxima, não há idade máxima, desde que o paciente preencha todos os critérios que serão citados a seguir, ele pode ser um doador. Ainda na triagem, nós tentamos pesquisar a história clínica de diabetes, hipertensão, neoplasia, calculose renal de repetição ou infecção urinária de repetição. Questionamos ainda sobre o uso de medicações, assim, talvez conseguimos identificar qualquer outra patologia que o paciente não se lembre no momento. Todos esses antecedentes são categoricamente excluídos no momento da avaliação. Paciente com história de diabetes, paciente com história de neoplasia e calculose renal de repetição, nós não aceitamos como doadores. Hipertensão é um caso à parte que nós vamos discutir mais à frente. Ainda no exame físico da triagem, nós observamos peso, altura com índice de massa corpórea. Fazemos a avaliação da pressão arterial, conforme orientado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. São feitas 3 aferições já na entrada do paciente ao consultório pela enfermeira, depois de 20 minutos com o paciente sentado, bexiga vazia, sem ter feito uso de tabaco ou café. E nós vamos avaliar assim os níveis pressóricos. No ambulatório, nós já, a partir do momento que o paciente passou pela triagem, não tem nenhuma contraindicação para seguir o estudo, nós pedimos aí a prova cruzada, com tipagem HLA e prova cruzada contra linfócitos B e T e painel classe 1 e 2. Nesse momento, nós vamos avaliar imunologicamente o receptor e a possibilidade do doador ser compatível com esse receptor. Passando nessa avaliação, sendo imunologicamente compatível, o doador seguirá o estudo de exames complementares para a realização da nefrectomia. Aqui, com relação aos exames complementares, nós fazemos uma avaliação da função renal, exames laboratoriais completos, sorologias e exames de imagem. Com relação à função renal,
O clearance de creatinina de 24 horas é um bom marcador para avaliação da função renal. A proteinúria de 24 horas também tem que ser observada nesse momento e nós não aceitamos pacientes sem investigação que tenham proteinúria acima de 150 mg por dia. O clearance de creatinina tem que ser superior a 80 ml por minuto para que o paciente continue sendo possível candidato à doação. E nós realizamos atualmente também uma microalbuminúria para excluir a possibilidade de proteinúria, associado à urina 1, onde nós tentamos observar a presença de leucócitos ou eritrócitos na urina que possa demonstrar alguma patologia renal do doador. Realizado a avaliação da função renal, vamos para a parte bioquímica do estudo do doador. Realizamos o hemograma completo, coagulograma, glicemia de jejum pela possibilidade de diabetes, onde ele seria excluído também, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicérides para exclusão de uma síndrome metabólica, sódio, potássio, cálcio total e cálcio iônico para distúrbios hidroeletrolíticos, gama-GT para hepatopatias associadas às transaminases, e em homens acima de 50 anos nós realizamos o PSA. E em mulheres em idade fértil, o beta-HCG para excluir a possibilidade de uma gravidez durante a nefrectomia. Realizamos ainda uma eletroforese de proteínas para qualquer outra patologia que não conseguimos identificar até o momento. As sorologias para avaliação do doador são idênticas às sorologias realizadas pelo receptor, ou seja, realizamos avaliação da hepatite B, hepatite C, citomegalovírus, HIV, EBV vírus ou Epstein-Barr vírus, Chagas, sífilis, toxoplasmose e HTLV1 e 2. Os exames de imagem para avaliação do doador traz um dado aqui bastante interessante. Nós realizamos o raio-x de tórax em todos os pacientes, já o ultrassom de abdômen total, desde que iniciamos o estudo do doador com a angiotomografia dos vasos renais, o ultrassom parece não ter mais nenhuma valia. No estudo recentemente apresentado no congresso da BTO, nós demonstramos que os pacientes que realizam a angiotomografia de vasos renais não necessitam de realizar o ultrassom de abdômen total, já que a angiotomografia ela é muito mais sensível e específica na avaliação de outras patologias abdominais. Mas em pacientes que realizam a arteriografia renal, o ultrassom sim tem a sua importância e deve ser realizado antes da nefrectomia. Em pacientes acima de 40 anos, nós também realizamos o eletrocardiograma. Quais são, então, as contraindicações absolutas para o transplante? Ou seja, para a nefrectomia para a doação. Incompatibilidade ABO ou uma prova cruzada positiva ou cross-match positivo. Lesão de órgão-alvo secundária à hipertensão. Então, aqui é muito importante a gente ver. Hipertensão apenas não é um critério absoluto de contraindicação para a doação. No entanto, pacientes hipertensos com lesão de órgão-alvo secundário à hipertensão contraindica já a nefrectomia. Pacientes obesos com índice de massa corpórea acima de 35 também são contraindicados à nefrectomia, pelos riscos que citarei em slides à frente. Pacientes com antecedente de neoplasia maligna, pacientes grávidas, pacientes usuários de drogas injetáveis, pacientes com doença cardiovascular grave, pacientes com doença respiratória grave, trombofilia, diabetes ou qualquer doença sistêmica que afete o rim, também são contraindicações absolutas para a nefrectomia para a doação. Enquanto que a hematúria, quando investigada com biópsia, excluindo qualquer patologia renal, pode sim ser um doador. Mas se o paciente apresentar qualquer lesão renal, existe contraindicação absoluta para a realização da nefrectomia. Pacientes com desordem psíquicas ou psiquiátricas, pacientes com sorologia de HIV positivo também são contraindicações absolutas para a realização da nefrectomia.